Olá, meu amigo e minha amiga. Ontem, no nosso último encontro, eu comentei aqui com vocês que o que está acontecendo com a extrema-direita aqui no Brasil, e quando falamos em extrema-direita, falamos de bolsonarismo, é algo parecido como pessoas que escaparam ou estão tentando escapar de uma chuva de meteoros. Estão pulando ali dentro de um rio, só que esse rio leva essas criaturas para uma cachoeira, uma grande catarata. E para piorar o desespero para algumas criaturas, quando aparece alguma coisa boiando, elas agarram. Só que algumas estão agarrando um jacaré, pensando que se trata de um tronco. E o jacaré começa a morder. É o que aconteceu com a senhora Carla Zambelli ontem, que agora foi condenada de uma forma definitiva, não tem mais como ela escapar da cadeia. A situação agora vai depender como ela será tratada pelo Congresso Nacional a partir de agora. Mas no dia 1º de janeiro de 2027, quando o mandato de um deputado federal terminar nessa legislatura, ela não terá mais a possibilidade remota de escapar da cadeia. Bom, resta saber se ela gostaria de antecipar esse cumprimento na cadeia para abreviar logo nessa história. Mas acredito não, vai querer receber o saláriozinho dela, vai tentar esticar, tentar alguma estratégia para tentar fugir do nosso país, é o que resta para essas pessoas acovardadas, enfim. E, para completar ainda mais um jacaré agarrado no meio dessa história, a figura do inelegível teve hoje publicado nos jornais uma conversa entre Mauro Cid e o neto do ditador. O neto do ditador, senhor Paulo Figueiredo, entregou de bandeja o Bolsonaro para uma condenação bem cabeluda. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, é impressionante como é que algumas coisas que a gente comenta aqui no nosso portal, né, elas se confirmam. Isso aqui, lá atrás, quando eu vi esse vídeo de Carla Zambelli, eu cravei ali que ela iria para a cadeia. Está no programa nosso que a gente fez na época, né? Porque ela estava incitando as Forças Armadas para um golpe. Então era previsível que assim que as coisas fossem restabelecidas no Brasil, ela teria que prestar contas. Se você não se recorda, até fiz uma brincadeira, fiz uma chacota com ela na época, porque ela estava querendo que os militares salvassem as almas dos patriotas. Eu falei, puxa vida, os militares aqui no Brasil estão fazendo já esse tipo de intervenção extraterrestre, extraterrena, extramaterial, extracorpórea aqui no planeta? Pois bem, né, é o que estava acontecendo. Se você nunca viu, confira aqui, porque é difícil até da gente acreditar. Se a gente mostra isso para o estrangeiro, ele vai pensar que a gente está... Se a gente fala isso para o estrangeiro, ele vai pensar que nós estamos exagerando, né? Então, com vocês, a criatura aqui pedindo para salvar as almas e dar um golpe militar no Brasil. Vamos lá. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, save our souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio, com todo orgulho, que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quanto... Bom, aí ela vai nessa lenga-lenga, deixa eu colocar mais para frente aqui, porque aí, no fato, ela faz o apelo final da golpista desesperada. Em janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando? Então, gente, me desculpem, né? A gente tem que usar algumas expressões, né? É uma imbecil completa, né? Uma golpista imbecil. O Brasil ia cair nas garras do comunismo. Tá aí. Agora, senhora Carla, a senhora tomou uma condenação só num dos processos que a senhora está envolvida, que ainda falta aquele da perseguição ao jornalista que a senhora fez na época da eleição, que ainda está rolando. Mas esse aqui, pela invasão no sistema da CNJ,
com aquele criminoso hacker, isso aí já te rendeu essa condenação definitiva, 5-0. Não tem mais como entrar com recurso para poder procrastinar ou reverter essa situação. Não há mais a possibilidade. Poderia entrar com embargos de declaração para saber se tem alguma informação que na decisão do colegiado ali não ficou muito bem explicitada, mas um embargo de declaração, ou seja, um esclarecimento que se pede dos votos dos ministros, não tem a força, não tem o condão, não pode reverter a decisão que foi de 5-0, não há nenhum tipo de controvérsia. Então o que vai acontecer com a criatura é o seguinte: por mais que o Congresso Nacional estique, mantenha ela no exercício da atividade, que vai ser uma aberração muito grande, ela já é ficha suja, não vai poder disputar as eleições do ano que vem e vai perder, não tendo mandato, não tendo nenhum tipo de imunidade, vai ter que se apresentar para a cadeia. Então a questão é a seguinte: será que ela vai querer ir antes para abreviar o tempo, ou ela vai preferir ficar esse tempo angustiada para só depois ir para a cadeia, né? Enfim, a não ser que ela esteja torcendo aí para um meteoro cair aqui no Brasil. Bom, outra coisa que nós cravamos aqui, né, e de uma forma muito descarada começa a aparecer. Eu falei para vocês que não tem uma pessoa corajosa no meio dessa extrema-direita, são todos covardes. E o filhote do covarde mor, evidentemente, além de cínico, também é muito covarde, né? Ele está dizendo assim, ele disse que só voltaria para o Brasil quando Alexandre de Moraes estivesse responsabilizado, punido, preso e tal. E eu disse para vocês que isso era uma cascata, isso era mentira, essa gente não tem nenhum tipo de hombridade, que ele voltaria para o Brasil para disputar as eleições. E ele, depois do Ciro Nogueira ter dito que ele está pensando em voltar para o Brasil, como a gente antecipou aqui, ele confirmou dizendo: olha, eu não vou voltar para o Brasil, mas se meu pai pedir, né, aí eu volto, né? Então, quer dizer, é muita banditismo. Vamos pegar um trechinho aqui. Meus amigos, muita gente tem dito sobre a possibilidade de eu retornar ao Brasil. Só faz sentido eu retornar ao Brasil após cumprir a minha missão aqui. E essa missão tem como resultado o resgate da democracia brasileira, a volta da harmonia. Não, a conversa inicial era o seguinte: só quando Alexandre de Moraes tivesse punido, né, o filhote 03. Então já mudou o discurso, né? Aí já dá mais uma miguelada aqui no discurso. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro, eu sigo o que o maior líder desse país, né, o capaz de unir a direita, de vencer o Lula, seja no primeiro ou no segundo turno, fora da margem de erro, dizem as pesquisas hoje em dia, e eu concordo com elas. Então, o que o Jair Bolsonaro decidir, assim eu farei. Então, se o papai dizer assim: volte, meu filho, vai pegar essa boquinha, não perca essa boquinha não, a imunidade, venha. Então, claro que ele voltará, como eu tenho dito aqui para vocês, né? Então, só está confirmando aqui a canalice de sempre, né? Quando a gente lida com essas pessoas, não dá para a gente aliviar. Gente, é impressionante como é que a imprensa aqui no Brasil está normalizando o banditismo, a grande mídia, a mídia corporativa. E eu sempre digo para vocês que isso é um papel funcional. Eles não querem abrir mão desses segmentos extremistas porque eles são convergentes nas pautas principais do abismo social que nós temos aqui no nosso país, para a manutenção desse abismo social. E a Globo News fez um debate lá com o Flávio Rachadinha e o Randolph. Gente, o Randolph também, meu Deus do céu, com cara de inútil paisagem. Ô, Randolph, você não sabe quem é o Flávio Bolsonaro, não? Está com algum tipo de receio, quis ser muito polido, mas eu até considero que é muito complicado você lidar com um bandido, com um estelionatário, com um cínico que fala as maiores aberrações. Vamos ver esse trechinho aqui, vamos lá. Muita gente que acha que o Bolsonaro tinha que ter feito algum gesto e dado uma sinalização para que houvesse uma desmobilização das pessoas nas ruas, e ele fez. Ele não fez. O Bolsonaro não fez, a gente vai provar aqui. Quem está dizendo agora é o neto do ditador, o senhor Flávio da Rachadinha. Você entrar aí agora no meu Instagram, @Flávio Bolsonaro, está postado um vídeo em que o Bolsonaro, numa live, no dia 30 de dezembro de 2022, antes de embarcar para os Estados Unidos... Ou seja, quando tudo tinha dado errado, quando todas as estratégias de golpe já tinham fracassado, aí ele botou a rabinha entre as pernas, ele covardemente não disse na live que ele ia fugir do Brasil, com as joias, e aí o Flávio vem com essa aí. Ele fala com todas as letras, Júlia. Olha, não, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, diferença posto Lula. E aí, seguinte, né? Não tem... Vem com essa lenga-lenga. Só que hoje nós estamos tendo contato com as falas de Mauro Cid e o neto do ditador, o Paulo Figueiredo,
neto do João Batista Figueiredo. E as conversas, o seguinte, elas comprovam que o Bolsonaro estava querendo que o circo pegasse fogo. Eu já comentei aqui com vocês que, vendo a publicação do Bolsonaro no dia 8 de janeiro, só às 9h45 ele faz algum tipo de reprovação à invasão dos prédios ali, porque já tinha sido tudo desmobilizado, já tinha gente presa no meio dessa história. Então, ele condenado depois que estava tudo resolvido. E aí, qual é a prova que veio à tona hoje que está ferrando ainda mais com a figura do inelegível? Essa conversa aqui do Paulo Figueiredo com o Mauro Cid, que estava com o Bolsonaro. Aí, os trechos que estão printados hoje, estão publicados, são: Paulo Figueiredo diz: é estupidez sem tamanho, falando da manifestação lá, né, da invasão. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Ele bota em caixa grande. Pelo amor de Deus, estou no ar na Jovem Pan. Aí o Mauro Cid responde: não vai, acabei de falar com ele. Então o Cid chegou: Bolsonaro, olha, está acontecendo isso aqui, fala alguma coisa, o Paulo Figueiredo está pedindo. Isso deixou de ser por ele. Então ele vai se F. O Paulo Figueiredo já está dizendo, olha, então ele vai se ferrar, né? Usou outra expressão. O povo não aguenta mais tanta arbitrariedade, disse Mauro Cid. Não vem nada de bom nisso, disse Figueiredo. Mauro Cid: a panela de pressão estoura. Paulo Figueiredo: vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Ainda bem que não morreu ninguém, né, gente? Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses filhas acabaram de destruir a direita brasileira. É diferente, é bem diferente. PQP, disse o Paulo Figueiredo. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Então, o Paulo Figueiredo está dizendo, olha, você vai em cana também, né? Eu concordo com você, mas é um povo desesperado. Claro, olha o que fizeram com você, ele falando o Cid com o Mauro Cid. Quer dizer, o Cid com o Figueiredo. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo, é o Paulo Figueiredo. Claro, essas pessoas estão lá por mim, mas estão me atrapalhando. Na verdade, estão nos F. Eu sei, repressão aumenta e vão atrás do PR. O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se F porque demorou um pouco a fazê-lo. Passou dos limites. E aí o que acontece? Exatamente a comprovação. O canalha, mor da nação, o inelegível, ele só se pronunciou quando viu que tudo aquilo, a corrosão que ele quis criar na sociedade, ele quis criar um caos para depois, durante o caos, aí vinha uma medida de arbitrariedade vinda das Forças Armadas. Ontem ele foi entrevistado pelo Josias e o Josias ficou muito queimado. Me desculpe, Josias, você ficou queimadaço com essa entrevista, vendo um criminoso na sua frente e tê-lo tratado com toda a cordialidade, toda a deferência, né, sem críticas muito pontiagudas. E o Bolsonaro se afunda, mostrando aqui que como ele estava tentando um golpe depois de esgotados os caminhos dentro do Estado de Direito. Ele queria violar o Estado de Direito. Vamos pegar esse trechinho aqui. E ele passa por certos fatores, não é o presidente assina um decreto, está resolvido. Mas isso quando foi, presidente? 2016. 2016? A gente já fez a matéria, inclusive, sobre esse assunto aí. Então, o que acontece aqui? Dado a forma violenta, como foi a decisão do Alexandre Moraes, indeferido e multa, eu não podia recorrer novamente ao TSE. Então, ele tenta o golpe. É simples assim, gente. Então, assim, tá confessando, nem vou colocar para vocês aqui, porque as pessoas não gostam, né? A gente está querendo ver esse criminoso preso logo. Eu acho que o neto ditador deu uma forcinha hoje, né? Bom, quero mais uma vez anunciar que tem um curso de pós-graduação nessa área nossa do direito, da ciência política. Está sendo feito lá pelos meus amigos do ICL. E hoje vai ter uma palestra inaugural falando, né, sobre o eixo, né, dessa pós-graduação. Acho que é muito interessante, por isso que eu estou apoiando. Então, às 8 horas da noite, vou deixar o link aí para você que se interessar, tá legal? Por esses assuntos aí. Vou ficando por aqui, gente. Mais tarde a gente volta, né? Netinho do Figueiredo ferrou o inelegível de vez, né? Um grande abraço, tchau.